Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. The first tree that was ever made, that like the one that Jesus cursed here, said, "No fruit grow on thee from henceforth, no man eateth from thee." A primeira árvore que foi feita, como aquela que Jesus amaldiçoou aqui, disse: de agora em diante nenhum fruto crescerá de ti, ninguém comerá de ti. There had to be somewhere that tree had to have a beginning. And it had an ending. Tinha que haver em algum lugar, aquela árvore tinha que ter tido um princípio e ela teve um fim. When the words that from the lips of the one who gave it the beginning took it to the end. Quando as palavras dos lábios daquele que deu princípio a ela, a levou ao fim. So you see how eternal his words are. Então veja, quão eternas são suas palavras. But we have just accepted the word on the intellectual basis and seen so many total failures till it has brought people to a place that they just hardly know what to believe. Mas temos apenas aceitado a palavra na base intelectual e visto tantos fracassos completos até que isto trouxe as pessoas a uma situação que dificilmente sabem no que creem. They're just got a lot of loose ends to their religion. Elas simplesmente têm tantas coisas incorretas em sua religião. They run out on limbs this way and limbs that way, which comes to the end, and here they come crawling back. Elas correm para os galhos neste lado e para aquele outro lado, e quando chega ao fim, ali vêm elas se arrastando de volta. Great movement starts and they run out like the Methodists, the Baptists, and the Pentecostals and all this. And the first thing you know, they get a little psychic idea and they run out to the limb and they're having a big time. But the first thing you know, they find themselves at the end. Grandes movimentos começam e eles correm para fora, como os metodistas, os batistas, os pentecostais e tudo isso. E a primeira coisa que você sabe, eles obtêm uma pequena ideia psicológica e correm para o galho e fazem uma grande agitação. Mas a primeira coisa, você sabe, é que eles encontram um fim. But the only things that ever last is the eternal things. Mas as únicas coisas que sempre duram são as coisas eternas. And the eternal things are God. E as coisas eternas são Deus. Now, if you notice, a man known by his character is known by his works. Agora, se você observar, um homem é conhecido por seu caráter, é conhecido por suas obras. If we would think of how God shows his character by his works. Se pensássemos como Deus mostra seu caráter através de suas obras. He's got his own character. And he made his works. And if you look at his works, how great they are. Ele tem o seu próprio caráter.
e ele realiza suas obras. E se você olhar nas suas obras, quão grandes elas são. Now let me challenge every scientist in the world to build me one tree. Agora deixe-me desafiar cada cientista do mundo construir uma árvore para mim. Let me challenge every scientist in the world to make me one little simple sprig of grass. Deixe-me desafiar cada cientista do mundo fazer para mim um pequeno broto de grama. And it's totally impossible. É totalmente impossível. Well, it seems like then, upon thinking those things, that there could be a placing by reading the Word, a faith that would go beyond the intellectual conceptions into the heart. Bem, parece então, pensando nestas coisas, que poderia haver um lugar através da leitura da palavra, pela fé, que iria além das concepções intelectuais do coração. Jesus said, if thou shalt say in thy heart. Jesus disse, se tu disseres no teu coração. Now we get all frustrated in our minds and we go out and say, oh, I've seen that done. Yes, Agora ficamos todos frustrados em nossas mentes. Nós saímos e dizemos, eu vi aquilo ser feito. Sim, eu... And once in a while it's a hop, skip, and so forth, but it seems like it just can't get moving right. É de vez em quando, isto simplesmente salta, pula e assim por diante, mas parece que isso não pode se mover corretamente. It's because we try to mix the intellectual with the supernatural. É porque tentamos misturar o intelectual com o sobrenatural. They have no dealings with each other at all. Eles não têm nada a ver um com o outro de modo algum. Intellectuals will say one thing and supernatural will say another. O intelectual dirá uma coisa e o sobrenatural dirá outra. And any man that's ever led by the Spirit of God does not take any thought of any intellectual, but he's led from his heart by the Spirit of God. E qualquer homem que é dirigido pelo Espírito de Deus não pensa em nada intelectual, mas ele é dirigido em seu coração através do Espírito de Deus. He's misunderstood. Ele é mal compreendido. People say, oh, how could it be? O povo diz, como poderia ser isso? Right now I'm getting letters and phone calls. You mean, Brother Branham, that you wouldn't be going overseas after all this great... But it looks wonderful. Agora mesmo estou recebendo cartas e telefonemas. Você quer dizer, irmão Branham, que você não está indo para o exterior? Depois de todo este grande... Mas isso parece maravilhoso. But something way down inside said, be careful. Mas algo bem lá dentro diz, tenha cuidado. And therefore we don't look at what we see, we look at those things we do not see. But what God says in the heart. E então não olhamos no que vemos, olhamos para aquelas coisas que não vemos, porque Deus nos fala no coração. And if we could pay attention to those things, how much more by divine healing? E se pudermos prestar atenção a essas coisas, quanto mais na cura divina. If God made the promise and it anchors in the heart, well, what good do we need intellectuals anymore? Se Deus fez a promessa e ela está ancorada no coração, bem, para que precisaríamos de mais intelectuais? I don't look at my affliction. I don't look at my symptoms. Eu não olho para a minha aflição, não olho para os meus sintomas. I look at what God said about it. Olho para o que Deus disse sobre isso.
Because after all, He is the boss and the supreme boss. Amen. Porque depois de tudo, ele é o chefe e o chefe supremo. If the doctor said so and so, Se o médico disse isso e aquilo, now if you try to bluff that, it won't work. agora se você tentar se iludir sobre isso, não funcionará. If you try to reason it in your mind, say, yes, God's word's right, I believe that, I believe it will come to pass, I think that. Se você tentar argumentar isso em sua mente, dizendo, sim, a palavra de Deus é correta, eu creio nela, creio que isso acontecerá, eu penso assim. Now, if that's intellectually, you just might as well stop thinking it. Agora, se isso é intelectualmente, é melhor você parar de pensar nisso. Until something comes down on the inside of you that just says it's so, that's all there is to it. Até que algo desça em seu interior e diga que isso é assim, e isso é tudo que há nisso. There is not enough demons out of torment could ever shake it from you. Não existe demônio suficiente no inferno que poderia tirar isso de você. It's something on the inside called the heart. É algo interno chamado coração. There's where real faith finds its resting place. É ali onde a verdadeira fé encontra seu lugar de descanso. Amen. Intellectuals will try to reason about it. Now let us be reasonable. Os intelectuais tentarão argumentar sobre isso. Agora sejamos apenas razoáveis. But faith has no reasoning. Mas não existe discussão na fé. Amen. It just has one thing, and that's God's word is right. Amen. Ela tem apenas uma coisa, e esta é: a palavra de Deus é correta. Oh, Praise there's where the soul sets its Amen. feet and rests eternally, right there, for God said so. É aí onde a alma firma seus pés e descansa eternamente, pois assim disse Deus. Not a bluff, but knowing it. Sem engano, mas conhecendo isso. And the earth, being God's work, it absolutely speaks and testifies of His being. Amen. E a terra, sendo uma obra de Deus, absolutamente fala e testifica do seu ser. There has to be a God or there would be no earth. Tem que haver um Deus ou não haveria nenhuma terra. There has to be a creator or there'd be no creation. Tem que haver um Criador ou não haveria nenhuma criação. And if this word that He created the earth by gives the promise, it has to create exactly what this earth created by His word in the beginning. Praise God. When God said, let there be. E se essa palavra com a qual ele criou a terra dá a promessa, ela tem que criar exatamente através da sua palavra. O que é essa terra criada no princípio quando Deus disse, haja? And it might take 10 billion years. Isto pode ter levado 10 bilhões de anos. I don't know how long it taken, Eu não sei quanto tempo isso levou, but how long it taken, that meant nothing because God's eternal. mas quanto tempo isso levou não quer dizer nada porque Deus é eterno. And He said, let there be, and it began to develop. Amen. For God took His own word and believed. E ele disse, haja. E isso começou a se desenvolver, pois Deus tomou a sua própria palavra e creu. And of His word, of His creation, His work here, proves that He is the Creator,
then why can't we take His Word at what it says and believe it? Amen. Help us, Lord. Because it's the same Creator's Word. E se a sua palavra, a sua criação, sua obra aqui, prova que Ele é Criador, então por que não podemos tomar a sua palavra no que ela diz e crer nela? Ora, ela é a mesma palavra do Criador. Now, His works bear witness. Suas obras testificam. Now, before God, the infallible one, could speak anything, it has to be perfect because it can only... E diante de Deus, o infalível poderia falar qualquer coisa. Isso tem que ser perfeito, porque isso pode apenas... It can only, if it comes from God, it's coming from a perfect channel. Amen. Se isso vem de Deus, isso vem através de um canal perfeito. Now notice this. Agora observe isso. All peoples, everything, men are known by their works. Todos os povos, em tudo, os homens são conhecidos através de suas obras. When the great municipal bridge was built in Sydney, Australia, when they sent around the world to get bridge builders, architects, and from across the peninsula at Sydney, Australia, to span over to South Sydney. Quando a grande ponte municipal foi construída em Sydney, na Austrália, quando eles foram ao redor do mundo para obter construtores de pontes, arquitetos, através da península em Sydney, Austrália, para ligar o sul de Sydney. The architects and all came and dug up the soil and tested it. Os arquitetos, todos eles vieram e cavaram o solo e o testaram. And all of them come to this conclusion, it cannot be done. E todos eles chegaram a essa conclusão. Isso não pode ser feito. Said the whole bay is full of quicksand. And the soil will not hold together enough. Disseram, toda a Bahia está cheia de areia movediça. E o solo não se firmará o suficiente. It'll shift from place to place. Ele mudará de um lugar para o outro. Therefore, if the bridge would be built, it would be a dangerous thing to try to pass over it. Portanto, se a ponte fosse construída, seria uma coisa perigosa tentar atravessá-la. And finally, there was a man who was a man of vision, a bridge builder in England. E finalmente apareceu um homem que era um homem de visão, um construtor de pontes da Inglaterra. He came over and he looked at the sand. Ele apareceu e olhou para a areia. He surveyed it. Ele examinou aquilo, He tested the soils. testou o solo, He sounded the water. ele examinou a água, He looked it all over first. ele olhou tudo primeiro. Oh, I love that. He looked it all over first. Oh, eu gosto disto. Ele olhou tudo aquilo primeiro. Jesus said a man buying a ground or going to meet an army, first he sits down and counts the cost. Jesus disse, um homem ao comprar uma terra ou indo enfrentar um exército, primeiro ele se assenta e faz o orçamento. Amen. Every one of you here at the altar this morning would sit there in your seats before you come to be anointed and would count what it means. Amen. Se cada um de vocês aqui no altar, nesta manhã, se sentasse ali, nos seus lugares, antes de virem para serem ungidos
e considerassem o significado disso, it wouldn't be just going through a prayer line haphazardly. It would be going there with a firm confidence Amen. that God had promised it and God was able to keep His Amen. word. então isso não seria apenas um passar através da fila de oração por um acaso, seria ir ali com uma confiança resoluta de que Deus prometeu isso e que Deus é capaz de guardar a sua palavra. Thank God. Hallelujah. So this man tested the soils, he tested each bed in there that had the quicksand. Então aquele homem testou o solo, ele testou cada camada ali que a areia movediça possuía. And finally he went to the officials, he said, I will build the bridge and it will be safe. E finalmente ele foi até aos oficiais e disse: eu construirei a ponte e ela ficará segura. The bridge builders of America and different parts of the world only laughed and said, the man is mentally ill. Os construtores de pontes da América e de diferentes partes do mundo apenas riram e disseram: o homem está mentalmente doente. No man can put a bridge across that. Nenhum homem pode colocar uma ponte ali. Said even if a chicken should walk the bridge that would be built, it would sink. Disseram: até mesmo uma galinha que andar sobre a ponte fará com que ela afunde. The bridge cannot stand it, the vibrations of even the dog running across the bridge, which will vibrate the bridge. A ponte não a suportaria. As vibrações, até mesmo de um cachorro correndo pela ponte, vibraria a ponte. So it would shake the sands and the bridge would go down. Disseram: a areia tremeria e a ponte afundaria. It cannot be done. Isso não pode ser feito. But this man was a man of vision. Mas aquele homem era um homem de visão. And he knew what he was talking about. For something down in him told him he could do it. E ele sabia a respeito de que estava falando, pois algo lá no fundo lhe dizia que ele poderia fazer aquilo. God give us men in the church like that. Deus nos dá homens assim na igreja. Help us, Lord. Now from all of the scientific research that it could not be done, Agora, com toda a investigação científica dizendo que isso não podia ser feito, science proved that it could not be done, but this man had a vision he could do it. a ciência tinha provado que aquilo não poderia ser feito, mas aquele homem tinha a visão de que poderia fazer aquilo. So he took the contract. Então ele aceitou o contrato. Quickly he went to work. Ele começou a trabalhar rapidamente. He went to testing the soils. Ele foi testar o solo, He went to testing and sounding the depths of the quicksand bed. foi testando e sondou as profundidades das camadas de areia movediça. He tested every bolt. Ele testou cada parafuso. He tested every piece of wood, every piece of metal, every concrete. Ele testou cada pedaço de madeira, cada pedaço de metal, cada concreto. Everything had to be perfectly tested because his great name and his character and his ability rested on whether that bridge stood or not. Tudo tinha que ser perfeitamente testado, porque seu grande nome e seu caráter, a sua habilidade dependiam daquela ponte ficar em pé ou não. And if a man of this earth, by a vision,
would be sure that everything was tested perfectly before he put it in a bridge because of his character and because of his name. How much more did our blessed Heavenly Father Amen. test every word that was ever said or wrote in the Bible? E se o homem testou a terra com visão e se certificou de testar tudo perfeitamente antes de colocar aquilo na ponte, por causa do seu caráter e por causa do seu nome, quanto mais nosso bendito Pai Celestial, ao testar cada palavra que foi dita ou escrita na Bíblia. He tested every word, every prophet. Ele testou cada palavra, cada profeta. And every son that cometh to God must be tested. E cada filho que vem a Deus deve ser testado. The material that goes in this great highway, every rock, every material before it's placed into the body of Christ has to be tried, chastened. O material que é usado nesta grande via de comunicação, cada rocha, cada material, antes de ser colocado no corpo de Cristo, tem que ser testado, apurado. Every son that cometh to God must first be tried. No exceptions. Everyone. Cada filho que vem a Deus deve ser provado primeiro, sem exceção. Cada um deles. Every prophet, before he could write in that Bible, he was tested by the Holy Spirit. Cada profeta, antes que pudesse escrever nessa Bíblia, foi testado através do Espírito Santo.